Minha saudação fraterna a todas e todos. Que bom, estamos aqui nessa iniciativa da Sexta Semana Social Brasileira, Diocese de Campos, né? Iniciando essa iniciativa do dialogando, né? Sempre dialogando, dialogar no espírito da Fratelli Tutti, né? Como bons cristãos católicos que somos. Quero aqui agradecer a presença de nosso irmão Rafael Costa. Rafael Costa muito engajado na vida eclesial, na vida social, como bom leigo católico que é, atendendo a sua vocação, né? Veio a Campos, nos procurou, e digo a você, meu irmão e minha irmã, leigo, leiga, cristão, também não cristão, que queira vir dialogar, vir se apresentar, estamos de portas abertas. A Igreja Católica, a Diocese de Campos, né? A igreja, ela é o lugar do diálogo, Quem nos procurar, a gente monta uma agenda, estaremos aqui, vamos conversar e vamos dialogar, conhecer várias pessoas. Então vamos iniciar, claro, invocando sobre nós a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, Rafael. Rafael Costa, né, está candidato, né? Isso, candidato a deputado estadual. Claro, aqui não é o lugar para a campanha, mas, como diz a própria cartilha dos leigos, né, que a CNBB aprovou, podemos aqui dialogar e apresentar a comunidade. A comunidade tem o direito de conhecer aqueles que queiram se apresentar à comunidade. Então, seja muito bem-vindo, né? Obrigado, Diácono Cauê, uma alegria estar aqui com vocês. Como o senhor bem disse, todos nós, leigos e leigas, somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, né? Iluminar, a partir dos valores do Evangelho, a partir da doutrina social da Igreja, os ambientes da sociedade, os ambientes profissionais, os ambientes de coletividade, inclusive o ambiente político, porque acaba determinando também a vida social. Então é muito importante essa reflexão a partir do Evangelho, a partir da doutrina social da Igreja, e na linha daquilo que a CNBB, daquilo que as pastorais sociais nos inspiram, nos convocam a partir da Sexta Semana Social Brasileira, nessa reflexão tão importante, uma realidade que a gente vive hoje no Brasil tão sofrida e que exige de nós um compromisso, uma responsabilidade da transformação da realidade. Muito bem. Vamos iniciar aqui, claro, o que bom conhecer você. Rafael, apresente para nós o Rafael Costa. Como é que foi seu itinerário, seu início na igreja, a participação nos movimentos? Porque é importante conhecer a pessoa. Qual é a sua história? E claro, antes de iniciar, eu quero aqui saudar a comitiva que está contigo, né? O nosso irmão Nicolas e o outro irmão Ciro. Nosso irmão Ciro, nosso irmão Nicolas, sejam bem-vindos à Diocese de Campos. Mas, pois não. Perfeito. Primeiro, é muito bom estar aqui em Campos, na Diocese de Campos. É uma terra que eu tenho muita ligação nas minhas raízes. Minha família é toda aqui do norte, noroeste fluminense. Tenho muitos parentes aqui em Campos. Minha família veio de São Fidélis, minha mãe nasceu em Pureza, distrito de São Fidélis. Passei grande parte da minha infância em Cambuci, cidade aqui do noroeste fluminense, que pertence a essa Diocese de Campos. Eu sempre brinco com o Dom Roberto, eu falo, olha, Dom José é meu arcebispo, mas você também é metade do meu bispo, porque tem uma trajetória de vida, uma ligação afetiva muito forte aqui com o norte e noroeste. Passei grande parte da minha infância na zona rural de Cambuci, num distrito chamado Três Irmãos. Então vem dessa realidade, uma vida muito simples, uma infância muito simples. E em um dado momento passei também a crescer em Niterói, no Rio de Janeiro, e convivendo com essas desigualdades. Eu lembro desde muito criança perceber na minha vivência, perceber no trajeto de Cambuci até o Rio de Janeiro a disparidade social. O quanto que de um lado muita pobreza, muita miséria, uma vida muito humilde, muito simples, onde muitas pessoas não tinham acesso à educação, amigos meus de infância, pessoas que eu convivi e eram grandes amigos meus, ainda são amigos, e que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não terminaram sequer o ensino fundamental, não tiveram acesso ao ensino médio, não tiveram acesso à faculdade, a ensino técnico, e do outro lado da estrada
Rio, Niterói, com todas as suas, com todos os seus desafios, mas com um universo de possibilidades. Então, essa dimensão da desigualdade me formou também, né? Venho de uma família católica, uma família cristã, fui coroinha, fui catequista, tanto de catequese, iniciação à vida cristã de crianças, como também de catecumenato para jovens e adultos, atuei em grupos jovens, fui coordenador da Pastoral da Juventude da minha paróquia, depois fui eleito para coordenar a Pastoral da Juventude da minha arquidiocese, depois do Regional Leste 1, e comecei, ali por volta de 18 anos, comecei, diácono, a me ver convidado, a me ver chamado para o que a gente chama da dimensão sócio-transformadora da igreja, né, para atuação nas pastorais sociais. Eu me sentia completo quando eu estava num trabalho social, junto às pastorais sociais. Comecei com a Pastoral do Povo de Rua, fazendo um trabalho de assistência a pessoas em situação de rua, tanto na assistência imediata, com a quentinha, com cobertor, com agasalho, com uma cesta básica, mas também na promoção dos seus direitos, porque tem momento que a gente percebe que não basta só dar a comida e dar o agasalho. É importante que aquela pessoa que está ali na rua, ela tenha assim, a gente dê a ela o que ela precisa, que é a comida, que é o alimento, que é a emergência, que é uma questão inclusive humanitária, mas também que ela possa ter direito à moradia, ter direito à educação, ter direito ao trabalho. Então isso foi, a partir dessas experiências nas pastorais sociais, eu passei a ver que era minha vocação. Eu me senti vocacionado ao serviço, a servir as pessoas. Na Pastoral da Criança também atuei, fui voluntário da Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária, visitando toda segunda-feira um presídio chamado Instituto Penal Edgar Costa. Então, essa é a minha formação pastoral, essa é a minha formação cristã, a partir das experiências, tanto a partir da formação de família, da formação na igreja, como também nas experiências concretas vividas nas pastorais sociais, eu fui percebendo que esse era meu chamado. Não sabia ainda onde, não sabia como, né? Muitas vezes o chamado ele não é tão nítido, né? A gente vai descobrindo, a gente vai fazendo o caminho, caminhando, mas eu tinha uma certeza desde muito novo que eu tinha uma missão, que era servir a sociedade, sobretudo aqueles que são os mais pobres. Aproveitando, né, você falou que você atuou também como catequista, a sua inclinação e descoberta da dimensão sócio-transformadora, eu queria fazer uma contribuição interessante, né? Como são as deucidências, né? Primeiro, voltar àquela temática, ser leigo é uma vocação, né? O Senhor chama aos leigos a uma missão muito especial, que é a transformação do mundo, não é? Então, por exemplo, o campo social, o campo político, né, sobretudo o campo político, é lugar para os leigos, não é lugar para os ministros ordenados, né? É lugar para os leigos. E é muito bom encontrarmos leigos que despertaram, atenderam a esse chamado, né, a esta vocação. Você disse sobre algumas questões, né, dos desafios. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele diz lá, as medidas assistenciais, elas são importantes, né? É um ato de caridade imediato, mas elas precisam caminhar para a promoção da dignidade. Eu gosto muito, e aí você falou muito bem, né? É importante sim dar o alimento emergencial, a pessoa está com fome agora, mas ela precisa de mais outras coisas, né? E o Papa na Fratelli Tutti, eu acho perfeito quando ele diz, é um grande ato de caridade ajudar uma pessoa a atravessar um rio. Mas um ato de caridade é muito maior quando nós construímos uma ponte para que todas as pessoas com suas próprias pernas possam atravessar o rio sem mais precisar de nós. Então é ajudar a criar pontes, criar esses caminhos. Porque é dizer, muito mais, claro, importante dar a comida, mas muito mais a dignidade do trabalho para que a pessoa possa comprar a própria comida, né? Adquirir a própria comida. Então é muito bacana essa fala. Claro, até para não virar homilia aqui, não é isso? Um aprendizado, né? Mas muito importante. Um outro ponto das deucidências, né, Rafael? Hoje, o último domingo do mês de agosto, mês que a Igreja no Brasil fala das vocações, nós então celebramos hoje a vocação laical, os ministérios leigos, e em especial também é o dia do catequista, né?
Então, a bênção e nosso abraço e nosso muito obrigado a todos os catequistas e também a todos os leigos que assumem os serviços na igreja, na sociedade, levando o evangelho como bons batizados e batizadas, né? Então queria só, né, trazer como é bacana essa nossa conversa hoje, no dia dos ministérios leigos, né? Os leigos aí com a mão na massa, transformando o mundo, transformando a realidade. Quero aproveitar e dizer, como é que foi a história lá da ONU, né? Você foi à ONU, foi convidado, foi lá? Conta para nós. Nesse trabalho social, né, nas pastorais sociais, eu decidi então que eu queria trabalhar com isso, queria atuar de maneira dedicada, de maneira integral ao trabalho social. Então eu até mudei a minha opção da faculdade, eu comecei fazendo relações internacionais, que eu tinha um sonho de ser diplomata. Acho que desde jovem eu tinha assim um desejo de abraçar o mundo e de mudar o mundo. Eu lembro que uma vez eu perguntei para meu avô... Hoje diplomata de Jesus, né? Uma vez eu perguntei para meu avô, avô, qual é a profissão que pode mudar o mundo? Aí meu avô tentou responder, falou, olha, é o diplomata. Então, desde muito adolescente, criança, aquela coisa de ser diplomata ficou na minha cabeça, eu fui fazer relações internacionais. Mas nesse trabalho social, nas comunidades, nos hospitais, nos presídios, com as crianças, com o povo de rua, eu fui percebendo que eu não queria ter o trabalho burocrático, porque muitas vezes a diplomacia ela envolve um trabalho de gabinete, um trabalho de escritório, um trabalho das burocracias da diplomacia, né? Que é importantíssimo, mas não era onde eu me encontrava. Então eu mudei meu curso, fui fazer Direito, passei para Direito na UF, porque percebi no Direito a possibilidade de servir as pessoas para garantir os seus direitos. A partir do Direito a gente tem uma clareza melhor dos direitos das pessoas e dos mecanismos concretos, dos instrumentos que nós temos, seja no próprio sistema jurídico, como na própria política, nas instituições, para garantia dos direitos do cidadão, da cidadã. E depois disso, eu fui trabalhar na Caritas, passei a atuar no terceiro setor, e a Caritas, que é uma organização católica humanitária internacional, diretamente vinculada ao Vaticano. Tive grandes experiências à frente de alguns projetos da Caritas, aqui no estado do Rio de Janeiro, acompanhei programas, inclusive muitos aqui em Campos, que a Caritas tem junto com a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, Nova Iguaçu, Volta Redonda, São Gonçalo, em Friburgo, em Duque de Caxias, em Itaguaí, Paraty. Então, pude conhecer bastante o estado do Rio de Janeiro, estando à frente desses trabalhos. Depois fui conselheiro nacional de juventude da Caritas. Cheguei a ter uma experiência nesse meio tempo em Moçambique, na África, né, num trabalho missionário e também social, ajudar a desenvolver um projeto de educação profissionalizante para adolescentes e jovens de uma aldeia rural lá de Moçambique, uma realidade muito difícil, uma experiência transformadora na minha vida. Porque a gente tem que se readequar e àquela realidade, àquela cultura. E nesse meio do caminho fui parar na ONU. Teve uma atividade, um evento em 2017, a Assembleia da Juventude da ONU, onde são convidados alguns jovens para representar os países, né? E eu fui chamado para representar o Brasil nessa Assembleia da Juventude da ONU, e na sede da ONU em Nova York. E dali eu fui convidado durante esse evento, nas atuações, a gente participa de grupos de trabalho, de grupos de debate, e ali eu fui convidado para trabalhar no Comitê de Infância e Juventude da ONU. Então passei a atuar na ONU diretamente, fiquei quase 3 anos trabalhando na ONU, primeiramente no Comitê de Infância e Adolescência, e depois no Departamento de Assuntos Humanitários, e que tinha uma função basicamente de acompanhar as ações humanitárias da ONU no mundo, identificar gargalos e problemas que a gente poderia resolver, e ajudar no consenso entre os países. Então eu fazia parte de alguns grupos que tinham essa missão de estabelecer acordos, termos de resolução, pactos entre os países dentro de temas específicos, como educação, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate à fome. Então eu participei bastante desses debates na ONU. Mas aí teve um momento que eu percebi que eu estava abraçando o mundo, mas o meu mundo eu estava cada vez mais distante, né? Então eu passava um mês lá fora, um mês aqui no Brasil. E aí, Diácono, teve um momento que eu percebi que eu era muito mais feliz quando eu estava aqui, né? No momento que eu estava no Brasil, no momento que eu estava aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha tempo para ser voluntário, para dar aula de pré-vestibular, para ir na Pastoral da Criança. Eu era muito mais feliz, me encontrava muito mais quando eu estava lá na ONU, em Nova York, trabalhando e falando com diplomatas, mas onde eu me sentia realizado, onde eu me sentia feliz, era no trabalho concreto, nas bases, na realidade concreta, da onde eu vim, da realidade que me construiu. Eu me senti na responsabilidade de devolver para onde eu vim
aquilo que eu tive de oportunidade. Então foi um pouco essa experiência que eu tive nesse período na ONU, que foi muito importante, me amadureceu muito do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, acadêmico. Foi um grande desafio, eu muito jovem, comecei com 24 anos, e tendo que lidar com diplomatas e chefes de organismos internacionais. Então isso me ajudou muito no meu amadurecimento, do ponto de vista até profissional. Era uma carreira, eu tinha inclusive uma boa remuneração, e abri mão disso, né? Inclusive na política até a gente costuma dizer que muitos têm aí casos, escândalos de enriquecimento ilícito, né? Eu às vezes sofro um empobrecimento lícito, porque é uma opção de vida que eu não me arrependo, que é abrir mão de oportunidades que eu tinha, de uma carreira que eu tinha, mas porque é onde eu me sentia realizado no meu serviço concreto às pessoas que precisam. Interessante que todo batizado tem um munus, que a gente carrega, que o munus de Nosso Senhor a gente carrega também, é nossa missão também. Sacerdote, profeta, rei. Sacerdote a gente se santifica através da oração, né? O sacerdote comum dos fiéis, né? Profeta é justamente anunciar o reino de Deus e denunciar o que está errado. Então não é fácil, a gente acaba sendo perseguido. E a dimensão do rei. O rei é a dimensão política também, né? Que eu gosto de associar a dimensão de rei pensando no rei como pastor, que é o cuidado, cuidar, não é? Então, muitas escolhas que nós fazemos quando de fato são evangélicas, nós então temos também alguns dissabores, fazem parte. Um deles é o empobrecimento ilícito, porque o tesouro e a riqueza é Jesus Cristo, né? E nele nos irmãos e irmãs que mais sofrem. Não significa que quem tem dinheiro não seja isso, mas porque de fato a gente acaba realmente, né, vivenciando e tendo um cheiro de ovelha de verdade e vivendo o que as ovelhas vivem também, né? Muito bem. Querido irmão, Sexta Semana Social Brasileira, né, Diocese de Campos, nosso regional, você que é engajado, sabe então dos vários projetos, né, o Brasil que queremos, o Encantar a Política, não é isso? Agora estamos muito felizes, né? Nós aqui na Diocese de Campos temos um grande grupo de parceiros, nós temos não somente movimentos eclesiais, paróquias que estão conosco, mas nós também temos representações de sindicatos trabalhadores, sindicato de professores e profissionais de educação, né, que atuam na educação, né? Agora nós temos uma iniciativa diocesana, foi fundada a Escola de Fé e Cidadania Dorothy Stent, né? Inclusive que é uma grande força que nós estamos aí partilhando. Mas vamos falar um pouco, e aqui eu quero abrir essa temática da Sexta Semana Social a você, candidato, né, futuro, se assim da vontade de Nosso Senhor desejar, sempre é a vontade dele, eleito, né? A temática nós temos terra, teto e trabalho. Terra, teto e trabalho. Comece a pensar aí, né? Futuramente eleito, né? Ou melhor, também suas propostas, o que você pensa, qual é a conjuntura que nós vivemos enquanto Estado do Rio, terra, teto, trabalho, né? Mas também no Brasil a gente, e aí agora quero falar também como professor, sabe, nessa partilha, tem uma frase, me diziam que era de São Geraldo, São Jerônimo que traduziu a Bíblia, não tenho certeza que é dele não, mas se for eu já me corrijo, peço desculpa, mas a frase que é importante: o povo sofre por causa da ignorância. Ignorância é falta de saber, não é? Isso para várias coisas. Uma delas é a própria consciência de direitos, né? De direitos. Acho que educar o povo para entender as leis é muito importante, porque um povo que não sabe dos seus direitos é um povo que sempre vai estar a reboque, né? Achando que quando um político faz algo que é do dever dele, né? É algo que é do dever dele. É como se eu tivesse que agradecer ao caixa eletrônico por ele me dar o meu dinheiro, não é? Mas eu quero chegar aonde? Onde eu quero chegar com isso?
o povo sofre por causa da ignorância, e como a ignorância hoje toma conta. Digo isso pela própria consciência dos papéis dos poderes, sabe, Rafael? O poder executivo tem a função de ser gestor, de administrar, fazer a máquina funcionar, só que o executivo ele não é imperador, não é imperador. Ele não pode fazer nada que não tenha sido aprovado pelo legislativo. Qual a função do legislativo? A função do legislativo, a gente sabe, criar as leis e fiscalizar. E do judiciário, que está todo mundo jogando pedra no judiciário, o judiciário, ele tem a função de nos obrigar a todos, inclusive eles, a obedecer à lei, que quem é que faz? O legislativo. Então o legislativo, ele, nos três poderes, é o grande fio da balança, porque quem trata de lei é o legislativo. Estou dizendo isso, Rafael, porque às vezes as pessoas acham que um deputado estadual, um deputado federal, um senador tem poder de executivo. Não é essa a função é lei, a função é fiscalizar, a função é dizer para o executivo que ele não está cumprindo o papel dele. E para isso tem que ter acesso, o povo tem que ter acesso ao deputado, né? Terra, teto e trabalho, e que deputado o senhor será? Perfeito, Diácono. E a sua reflexão é muito importante, porque a realidade que a gente vive é uma realidade onde grande parte da classe política, né, vamos chamar a má política, que é essa política feita a partir de interesses individuais, a política feita através dos interesses corporativos, a mesquinharia, né, as ganâncias individuais, que subvertem o sentido da política, né, a política que deixa de ser entendida como serviço e passa a ser entendida como exercício do poder, da autoridade, né, e o político deixa de ser um servidor público, deixa de ser um funcionário público para ser alguém que está ali para se servir da política. Então, essa visão deturpada e errônea da política, ela aposta e investe na ignorância do povo. A melhor coisa que tem para o mal político, a melhor coisa que tem para o sistema político corrompido é um povo ignorante. É um povo que não tem consciência das leis, é um povo que não tem consciência do funcionamento da sociedade. A melhor coisa que tem para o mal político é a alienação política. São as pessoas não participarem, não cobrarem, não fiscalizarem, porque quando a sociedade deixa de acreditar na política e passa a não se interessar sobre o debate político, ela não vai cobrar o deputado, ela não vai cobrar o prefeito, ela não vai cobrar o vereador. Então, ela não vai fiscalizar, ela não vai exigir a melhora na educação, a melhora na saúde, a melhora no transporte público. E isso é muito bom para o mal político, porque ele vai ter ali o conforto para fazer os seus esquemas e repetir os vícios dessa má política. Então é importante que a gente faça o contraponto a isso, que é investir na formação política das pessoas, na conscientização das pessoas, para que elas possam compreender o seu papel enquanto cidadão. Todos nós somos chamados a atuar na política. Nem todos, obviamente, chamados a atuar na política partidária e institucional, né? Mas nós vivemos na polis, né? A política na Grécia Antiga é tudo aquilo que envolve a polis. Polis significa cidade. Então todos nós que vivemos em sociedade, nós somos seres políticos, né? Já dizia Aristóteles, né? Toda a filosofia que nos constrói nos coloca isso, né? A dimensão da participação social, da participação coletiva. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de melhorar o transporte, que o povo fica horas no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, e às vezes muita gente aqui em Campos, por exemplo, tem que andar de bicicleta porque não pode contar com o sistema de transporte. Isso é política, né? O preço do óleo, o preço do café, o preço do feijão, o preço da gasolina, tá caro viver no Brasil. Isso são decisões políticas que fazem o preço ficar caro assim, né? Quando não consegue uma vaga na creche, uma vaga na escola, são decisões políticas que fazem isso. Então, a participação cidadã, ela é muito importante. Tanto é que o Papa Paulo VI falou uma frase que é repetida muitas vezes por Papa Francisco, que é: a política é a mais elevada forma de caridade, pois ela busca o bem comum. Porque a caridade, ela é destinada, obviamente, ao indivíduo, né? A gente busca socorrer o indivíduo que está com fome. E a política é a forma que a gente tem de universalizar a caridade. A única forma que a gente tem de
garantir que todos tenham acesso a esses bens, né? Aí vem um outro princípio da doutrina social da igreja, que é o princípio da destinação universal dos bens. A única maneira que nós temos de garantir a universalidade disso é através da política, né? A forma que a gente tem de transformar a prática da caridade de maneira de garantir o bem comum, que é esse princípio também da doutrina, é através da política pública. Então, é muito importante essa consciência, inclusive a clareza sobre os papéis de cada um. E o que o mal político quer é justamente se aproveitar disso. Porque a melhor coisa que tem para o mal político é que não tenha vaga na creche. Porque a pessoa vai pedir para ele e ele vai conseguir a vaga na creche. A melhor coisa que tem é o sistema de regulação dos sistemas de saúde não funcionar. Porque a pessoa vai ficar 1, 2, 3 anos esperando para ser atendida, para conseguir um exame, conseguir uma cirurgia, vai pedir um favor para o político e ele vai ficar devendo para aquele vereador, para aquele deputado. Isso não é o papel dele, né? O papel de um parlamentar é garantir esses direitos. Então, a pessoa que precisa de uma vaga na creche, ela não deveria ter que procurar um vereador, né? A política pública deveria estar orientada de forma a garantir que todos tivessem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, e não ser um mediador dos serviços públicos. O papel do parlamentar, o seu primeiro papel é o papel de representar a população, de ser um porta-voz da população. Isso se traduz de maneira concreta de duas formas: através da legislação, ou seja, criando leis, alterando leis, revogando leis, reformando, né? Ou seja, o papel do vereador, do deputado e do senador é um papel de se debruçar sobre o conjunto de leis para aprimorá-lo cada vez mais, seja suprimindo alguma lei injusta, porque há leis que são injustas, ou criando novas leis para garantir a justiça, reformando outras leis que não estão ainda tão adequadas, ou necessitam de uma atualização. Perfeito, atualizar para os novos tempos. E além de legislar, que é esse papel de criar e debruçar sobre as leis que regem as nossas vidas, o segundo papel de fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas. É muito comum alguns deputados, vereadores, fazerem um balanço da sua atuação parlamentar dizendo: olha, eu aprovei tantas leis, aprovei 500, 200 leis. É claro que é importante, isso mostra de alguma forma uma capacidade de trabalho, de articulação. Eu aqui não nego a importância disso. Mas não basta aprovar novas leis. Talvez hoje em dia, a realidade no Brasil, muito mais importante do que aprovar novas leis, declarar novos direitos, é garantir com que a lei seja cumprida. É garantir que o executivo execute a lei, execute aquilo que está garantido na Constituição, na legislação infraconstitucional. Então, esse é o grande papel de um deputado, é garantir que aquilo que é previsto na Constituição e nas leis seja executado pelo poder público. E aí, para fechar essa resposta, quando a gente vê toda a temática, né, que alicerça a Sexta Semana Social Brasileira, onde a partir dela decorrem as iniciativas como do mutirão, do Encantar a Política, enfim, todas as iniciativas que decorrem da Sexta Semana Social Brasileira, elas vêm nessa sexta edição falar dos 3 T's sagrados, né, os 3 T's que o Papa Francisco falou nos seus discursos para os movimentos sociais, inclusive na Bolívia, um discurso belíssimo para os movimentos populares, onde ele fala dos 3 T's, que é terra, teto e trabalho, que são direitos sagrados. É aquilo que toda pessoa deveria ter para a sua dignidade básica, né? Todo o pensamento da Igreja Católica na parte social, que é o que a gente chama de doutrina social da Igreja, todos os princípios, todos os valores, todos os desdobramentos práticos do pensamento da doutrina social da Igreja, eles decorrem dessa visão da dignidade da vida humana, né? Imago Dei, o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é criado à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano tem em si, de forma intrínseca, uma dignidade que tem que ser respeitada. Então, a vida humana é um valor sagrado. E é do valor da vida humana que decorre o direito ao trabalho, ao teto e à terra. Porque são elementos básicos para a dignidade. Como é que alguém consegue viver plenamente? Né? João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Como que alguém pode viver em abundância? Como que alguém pode viver plenamente se não tem comida? Se não tem uma coisa para comer hoje à noite? Como é que alguém pode viver plenamente se não tem um teto? Se não tem uma casa para viver? Como que alguém pode viver plenamente? Como que alguém pode viver em abundância se não tem um trabalho que dignifica? Se não tem uma forma de conseguir seus próprios recursos e passa a depender sempre dos outros? Então, quando a gente fala de terra, teto e trabalho,
não é uma discussão ideológica, não é uma discussão, antes de ser uma discussão partidária, ideológica, é uma discussão evangélica, né? É um debate que nasce do coração do evangelho, porque é isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele via o cego, ele via o aleijado, ele via a prostituta e ia ao encontro daquela pessoa para promover a sua dignidade, para emancipar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa daquela situação de sofrimento, tirar aquela pessoa da sua situação do pecado, numa atuação que é libertadora, porque nos liberta do pecado, nos liberta do sofrimento, nos liberta da dor, nos liberta da escuridão. Então esse é o papel de Jesus, essa é a missão de Jesus e, portanto, é a nossa missão que herdamos o mundo sacerdotal, profético e pastoral de Jesus Cristo, a partir da nossa atuação como leigos e leigas, porque todos nós recebemos um sacramento, que é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo não é um evento social, né? O sacramento do batismo não é apenas um elemento para apresentar a criança para a comunidade, né? Há ali, como o diácono muito bem disse, uma graça que é concedida por Deus, um munus que é concedido a todos nós que somos batizados e batizadas, e temos, portanto, uma vocação a cumprir, uma missão a cumprir, e a primeira missão é que as pessoas tenham essa dignidade básica para viver. Eu fico muito feliz porque a gente costuma dizer muito, né, a necessidade, e aí a gente escuta muito assim, políticos católicos. Eu falei, não, políticos católicos não. Nós precisamos de católicos na política. E que bom, porque é muito difícil, a gente às vezes encontra muita gente de boa vontade que quer contribuir no campo da política, que é sagrada, porque é a arte do bem comum, né? E ver você, Rafael, encantado, né? Estou encantado, né? Um católico na política. Bom, quero encerrar, né? Que pena, né? A gente tem um tempo, e novamente dizer aqui que a Igreja Católica, ela não tem voto de cabresto, nunca isso será nosso. O Rafael, né, nos procurou, né, e nós acolhemos, estamos aqui dialogando, o conhecendo e o apresentando, né? Quem quiser tem aí uma possibilidade aqui, né, um candidato. E você, meu irmão e minha irmã, que são candidatos, e se desejarem esse momento de diálogo, estamos sempre abertos. Nos procurem, esse espaço será uma alegria poder dialogar, dividir, né, até para aqueles que não conhecem o que os católicos pensam em verdadeira doutrina social da Igreja. Mas, querido Rafael, quero encerrar aqui, e você vai falar mais um pouquinho. Eu quero encerrar com umas perguntas que eu irei fazer para todos os católicos na política. Umas perguntas muito interessantes que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, e eu penso que todo católico na política tem que ler a Fratelli Tutti, não é? Mas o número 197, me permita lê-lo, claro. Diz assim: vista dessa maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias, as perguntas devem ser, e aí são as perguntas para todos nós, mas sobretudo para todos os políticos, e mais ainda o exame de consciência para um católico na política. Para quê? Para onde realmente estou indo?
Passado alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão, e são essas: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Perfeito. Essa reflexão, que é uma provocação, no bom sentido da palavra, do Papa Francisco. Obviamente, todas as pessoas, todos nós batizados, leigos e leigas, mas especialmente a quem se coloca na política, porque a maneira como a doutrina social, como o Papa Francisco nos propõe o olhar sobre a sociedade, ele subverte a lógica da própria sociedade, que é uma lógica da competição, que é uma lógica do individualismo, do egoísmo, é a lógica... E hoje em dia, com os meios digitais, com as redes sociais, tudo é muito fácil de ser mascarado, né? As chamadas construções de narrativas, né? Tudo é muito do discurso, em cima, inclusive, de estratégias de desinformação, de criação de mentiras que são propagadas até que sejam olhadas como verdade. Então, quando a gente tem esse olhar proposto pelo Papa Francisco, é retirar do exercício político todos esses vícios e buscar o sentido real da palavra, que é o sentido de se colocar, de se destinar para o bem comum, se destinar para promover, como pretende a Fratelli Tutti, a fraternidade universal, né? Que todos nós sejamos efetivamente irmãos e irmãs. E é muito importante também aqueles que não atuam na política, aqueles, né, ou seja, a sociedade como um todo, até porque atuam na política sim, porque são eleitores e eleitoras, então tem a sua participação, que é a mais importante, muito mais importante do que o político, que é candidato. É a atuação do cidadão no seu voto, na sua participação, na sua cobrança, na sua fiscalização. E é muito importante que a sociedade esteja atenta, sobretudo eu queria aqui até me direcionar de maneira mais específica para aqueles que são católicos e católicas e que muitas vezes recebem nas redes sociais, no Zap, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é bombardeado por informação, é bombardeado por vídeos, é bombardeado por uma série de polêmicas que muitas vezes até nos tiram do foco e que são feitas de forma proposital para mexer com nossos sentimentos, para nos deixar indignados com alguma coisa ou nos desviar do foco daquilo que é o mais importante. Então você, meu irmão, minha irmã, que é católico, que acredita em Deus, fique muito atento naquilo que a gente naquilo que consome enquanto informação. É muito comum pessoas que são católicos e católicas acreditam muito mais num vídeo de YouTube do que numa encíclica do Papa Francisco, né? Então, pessoas que se sentem formadas na doutrina social da igreja e nunca leram de fato o compêndio da doutrina social, nunca estudaram a Rerum Novarum. Então, antes de buscar no YouTube, no Zap, tentar encontrar ali a verdade, leia o Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, leia a Laudato Si, a Fratelli Tutti, né? Busque nas encíclicas, vá nos documentos do Vaticano II, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, ou seja, todo o magistério que a igreja nos deu, né? Quando a gente fala do magistério, é porque a igreja também é professora, né? Assim como o diácono, professor de história, a igreja, professor de filosofia, a igreja ela é professora, né? A igreja é mãe e mestra, tá aí outra encíclica, Mater et Magistra, né? Outra encíclica importantíssima na doutrina social brasileira, a doutrina social da igreja. A igreja ela nos ensina, através do seu magistério, através daquilo que diz os papas, através daquilo que dizem os bispos, através daquilo que diz a CNBB, que é a conferência dos bispos, né? Hoje em dia as redes sociais às vezes colocam a CNBB como se ela fosse uma espécie de ONG, uma espécie de sindicato, né? De CNBB. A CNBB são os bispos do Brasil, né? Instituídos, ordenados, escolhidos pelo Papa, né? Pelos papas, escolhidos pelo Espírito Santo, portanto,
Então questionar os bispos é questionar o próprio Espírito Santo, não acreditar no Espírito Santo, não acreditar na igreja, é não acreditar na promessa de Jesus Cristo que nos disse que iria enviar o Paráclito, que ia enviar o Espírito Santo para iluminar e conduzir a igreja. Então quando a gente questiona, eu não creio nesse Papa, eu não aceito esse Papa, eu não aceito esse bispo, estamos questionando o próprio Espírito Santo, estamos questionando o próprio Jesus Cristo, que nos garantiu que apesar das dificuldades, apesar dos problemas e erros que podem cometer algum ordenado, a igreja ela sempre vai se manter, vai sempre estar na verdade. Então, ao invés de consumir informação no Zap, no YouTube, vá, pesquisa, está tudo de graça no site do Vaticano, bota lá no Google, encíclica do Papa Francisco, pesquisa, vá numa livraria católica, né, você vai ver sempre os livros ou laranjas, né, como, se não me engano, de São Paulo, ou esse amarelinho, né, que da edição da CNBB, né, ou uma edição meio cinzenta da edição Paulinas. Procure as encíclicas, procure os documentos da CNBB, porque a partir dali a gente cortar. Claro, também procure as escolas de fé e cidadania. Perfeito, as escolas de suas dioceses. Exatamente. As dioceses têm encontros, formações, lives como essa, encontros presenciais, cursos de fé e cidadania, cursos de doutrina social. Então procure se informar para buscar a verdade nas suas fontes, que é o Evangelho, que é a doutrina, que é a tradição e o próprio magistério. Essa sim é a verdadeira verdade, e é a partir dela que a gente pode se guiar para não ser contaminado por essas influências que muitas vezes nos confundem e tentam nos manipular. Essa é a grande verdade. É uma tentativa, uma estratégia utilizada nas redes sociais para manipular e instrumentalizar pessoas a partir de alguns temas que as provocam. E a gente dá pouca atenção àquilo que verdadeiramente pode nos ensinar, que é a palavra de Deus e que é o magistério da Igreja Católica. Muito bem. Estamos caminhando agora para o encerramento. Lembrei aqui também de todos os documentos. A todos, claro, o Rafael já conhece. Há uma cartilha aprovada pela CNBB chamada Reencantar ou Encantar. Acho que é Reencantar. Encantar a política. Aonde tem lá uma série de sugestões e série de orientações sobre fazer uma campanha limpa, ética, honesta, né, para que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus, promotores da paz, não do ódio, não da raiva e nem nada disso. Muito bem, quero dizer aqui que aqui não é um programa de campanha eleitoral, pelo contrário, repito, a Sexta Semana Social Brasileira é esse órgão que acolhe a todas e todos, e nós estamos aqui dentro da temática que são muito importantes, temáticas sociais, políticos sociais, dimensão sócio-transformadora. Quero aqui enfatizar, você, meu irmão, irmã, né, que é candidato ou queira aqui também dividir uma reflexão, estamos aqui abertos a te conhecer, estamos aqui abertos, né, a que você também sente-se aqui nessa cadeira. Só nos procurar, tá bom? Nós não fazemos campanha política, mas ele faz campanha, porque ele é candidato. Nas suas considerações finais, por favor, de novo, o cargo que você está pleiteando, seu número e suas palavras finais, por favor. E desde já, agradecemos. Perfeito. Primeiro também quero começar agradecendo, Diácono, por estar aqui, por esse diálogo tão produtivo, um diálogo tão rico, a partir daquilo que nos traz a igreja, a partir daquilo que nos traz a Semana Social Brasileira. E como consideração final, nesse período eleitoral, a gente não pode deixar de falar sobre ele, que cada um aqui reflita sobre o seu voto. Antes de pedir o voto de alguém, antes de me colocar como candidato, eu quero propor que cada um que nos acompanha, que faça uma reflexão muito profunda sobre os votos que cada um dará nesse ano. Pesquisando a trajetória do candidato, o que ele já fez, o que ele não fez, quais são os compromissos de fato na sua história de vida, de onde ele veio, o que ele já produziu, ou seja, olhando para o passado a gente pode ter algum tipo de prenúncio do que será o futuro. Alguém que cai de paraquedas e se coloca como candidato sem ter tido uma trajetória de serviço, uma trajetória de entrega para as causas sociais, para a sociedade, é um indício
de um projeto individual de poder, e não um projeto de transformação da realidade, de serviço aos mais pobres, à sociedade. Então, reflita muito seriamente sobre o seu voto, sobre as propostas da pessoa, sobre os seus compromissos, sobre com quem que ela caminha. Tudo isso é muito importante para que a gente possa ter um voto qualificado. A gente tem visto no Brasil, de 2020, os cientistas políticos estão dizendo que há uma tendência de se repetir esse ano de um aumento muito grande da compra de voto. Isso tem muito a ver, obviamente, com o desemprego, com a miséria, com a fome. Então, uma população empobrecida, sofrida, desesperada por uma ajuda, por algum auxílio, e aí muitos políticos se utilizam da pobreza das pessoas para obter o poder a partir de dando uma nota de R$100, um saco de cimento, algum serviço facilitado. Então, que a gente não se submeta a essa lógica. Eu até costumo dizer o seguinte: se alguém te convidar para um churrasco, para uma cervejinha, vai, curte, aproveita, mas não vota nele. Porque a pessoa que oferece algo em troca do seu voto é a confissão de que vai ser um mau político. Ele está confessando de que ele está entrando na política para não servir as pessoas, mas sim para se servir. Então, que o nosso voto seja cada vez mais qualificado, um voto crítico, e não seja apenas o voto, que depois do voto possa participar e cobrar. Eu venho sendo como deputado estadual, muito porque compreendo que o estado do Rio de Janeiro vive talvez o seu pior momento da sua história, a crise econômica, a crise moral. A gente está cansado de governadores presos, cansado de governadores em escândalos de corrupção, cansado dos mesmos vícios e as mesmas famílias que controlam a política ou que alternam entre si a política do estado do Rio de Janeiro. Oportunidades perdidas, o que a gente está ganhando, por exemplo, de dinheiro do petróleo, dos royalties, e deixando de aproveitar isso para investir em educação, investir em saúde pública, investir na infraestrutura, por exemplo, para o interior, na família, na agricultura familiar, ajudar no escoamento dos produtos que são produzidos, inclusive muitos aqui em Campos, muitas famílias que vivem aqui no norte e noroeste fluminense, que produzem, que têm a sua terra, mas que não conseguem escoar o seu produto, não conseguem levar o produto para a capital para vender lá numa feirinha. É uma coisa que o poder público consegue fazer com facilidade, com pouco recurso, mas que para aquelas famílias vai significar desenvolvimento, vai significar geração de renda. Então eu entendo que nós temos um papel muito importante a contribuir, a cumprir no estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu venho esse ano como deputado estadual, para ser uma voz e ser um braço na luta por terra, teto e trabalho no estado do Rio de Janeiro. O povo do estado do Rio sofre pela falta de trabalho, sofre pela falta de terra, sofre pela falta de teto, sofre pela falta de soberania, pela falta de democracia e pelo sistema econômico que não é favorável ao povo. Então, a Semana Social Brasileira tem muito a ver com aquilo que a gente precisa garantir no estado do Rio de Janeiro, que é, acima de tudo, a dignidade da vida humana, das pessoas que vivem aqui nesse estado. Então, por isso que eu quero ser deputado estadual, para me colocar lá na LERJ, a serviço da população. Meu número é 40400 e eu tenho dito que é um número para mim muito simbólico, para nós que somos cristãos, a gente lê na Bíblia o número 40 muitas vezes, o povo judeu que passou 40 anos no deserto até achar a terra prometida, Noé 40 anos no dilúvio até ver a pombinha que trouxe o sinal, o ramo, o sinal de que a terra estava perto, Jesus Cristo 40 dias no deserto até começar o seu ministério público. Então é um símbolo também da esperança. É uma travessia que pode ser difícil, mas que no final desse dilúvio, no final desse deserto, há uma esperança de uma vida melhor para todas as pessoas. Encerro com esse brado, eu acho muito lindo. Nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho. Rafael, muito obrigado, Deus te abençoe. Está aí apresentado a toda a comunidade, que pena, nós nos encontraremos mais vezes, até porque você também participa da pastoral de cristãos na política, Você lembra, cristãos na política, tem a pastoral também chamada popularmente de católicos na política. Então, em outras oportunidades, estando em Campos, vamos conversar. Com certeza, até porque não deu, aqui. Tem muita coisa ainda para conversar, falar, mas agradeço, Deus te abençoe. Então,
em frente de cabeça erguida, e Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Um abraço a todos e todas, e a porta está sempre aberta, é só entrar em contato para sentar aqui com a gente e conversar também, viu? Deus abençoe. Um abraço.